Olá, queridos alunos! Hoje, o tema da nossa aula é grandezas proporcionais. Primeiro de tudo, o que são grandezas? Grandeza é tudo aquilo que puder ser contado ou medido. Por exemplo, a velocidade, o tempo, a idade. Então, veja aqui o seguinte: em algumas situações, duas ou mais grandezas podem estar relacionadas, sendo essa relação diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Então, vamos ver aqui uma situação. Renata foi a uma quitanda na qual o preço de 1 quilograma de laranjas era R$ 1,65. Sabendo que ela comprou 6 quilogramas, quantos reais Renata vai pagar por essas laranjas? Observe o seguinte: 1 quilograma era R$ 1,65. Então, vamos dividir aqui as duas grandezas, laranja e preço em reais. As laranjas, elas estão em quilogramas. Então, 1 quilograma vai corresponder a R$ 1,65. Aí, lá na situação, diz que ela comprou 6 quilogramas. E a pergunta é: Renata vai pagar por essa laranja? Quantos reais Renata vai pagar por essas laranjas? Então, veja o seguinte, eu não sei por quanto é que ela vai pagar. Então, eu vou representar a outra grandeza aqui por X. Coloco aqui uma incógnita. Então, veja o seguinte, 1 quilograma, R$ 1,65. 6 quilogramas vai ser um valor que eu ainda não sei qual é. Observe que de uma grandeza para a outra, ocorreu aqui um aumento. Então, essa grandeza aqui teve um aumento. Aumentou o quê? Os quilogramas. Era 1 e passou a ser 6. Se aumentou os quilogramas de laranja, vai aumentar também o preço a ser pago. Então, aqui vai acontecer também um aumento. Então, quando acontece de aumentar um lado das grandezas e aumentar o outro lado da outra grandeza, o que é que acontece? A gente diz que essas grandezas são diretamente proporcionais. Por quê? Se aumentar um lado, aumenta o outro. Se diminuir um lado, também tem que diminuir o outro. E nós vamos resolver essa situação através de um método para resolver grandezas proporcionais. Esse método é chamado regra de 3 simples. A gente vai armar aqui a seguinte proporção. 1 e 6, coloca aqui, 1 está para 6, assim como 1,65 está para X. E qual a regra principal? Vamos multiplicar cruzado, Faz 1 vezes X igual 6 vezes 1,65. Multiplica os dois lados e a gente encontra o valor. 1 vezes X é igual a X. Então, faz 6 vezes 1,65. Vou fazer aqui do lado. 1,65 vezes 6. 6 vezes 5, 30. Vai 3. 6 vezes 6, 36. 36 mais 3, 39. Vai 3. 6 vezes 1, 6. Mais 3, 9. Conta as duas casas decimais, então, 9,90. Então, a pergunta vai estar respondida, Quantos reais Renata vai pagar por essas laranjas? Então, ela vai pagar, né? R$ 9,90. Olha, vamos para mais uma situação problema envolvendo grandezas diretamente proporcionais. Márcia faz doces para vender
e sua última encomenda para uma festa de aniversário de criança foi 400 brigadeiros. Para obter essa quantidade, ela usou 5 latas de leite condensado. Agora, ela recebeu uma encomenda de 720 brigadeiros. Para fazer essa quantidade, ela gastará: item A, 5 latas de leite condensado. Item B, 7 latas de leite condensado. Item C, 8 latas de leite condensado. Ou item D, 9 latas de leite condensado. Então, aqui a gente tem novamente duas grandezas. A gente tem a grandeza brigadeiros, né? Quantidade de brigadeiros, e tem a outra grandeza que é a quantidade de leite condensado. Então, veja o seguinte, vou só separar aqui para a gente fazer a proporção. Então, de um lado a gente tem a grandeza brigadeiros e do outro lado a gente vai ter a grandeza leite condensado. Vou só abreviar aqui. Aí a gente arma a proporção. Então, veja o seguinte, a primeira encomenda que ela recebeu era 400. Para 400 brigadeiros, foram necessárias 5 latas de leite condensado. Depois, ela recebeu outra encomenda, que foi 720 brigadeiros. Aí pergunta que para fazer essa quantidade, quanto ela gastará? Então, como eu não sei, eu coloco aqui o X. Coloco a incógnita X. Então, veja o seguinte, ó. O mesmo que acontecer aqui, ó. Foi o que aconteceu no problema anterior. Brigadeiros eram 400, depois a encomenda passou para 720, então ocorreu um aumento. Aumentando o número de brigadeiros, vai aumentar também a quantidade de leite condensado. Então, se trata de quê? De grandezas diretamente proporcionais. Então, a gente vai armar proporção e resolver através da regra de 3 simples. O que é que a gente vai fazer aqui, ó? 400 está para 720, assim como 5 está para x. E agora a gente vai multiplicar cruzado. Faz 400 vezes x igual 720 vezes 5. Multiplica de um lado e o outro da igualdade, ó. 400 vezes x igual 400x. Faz 720 vezes 5. Então, fazendo 5 vezes 0 é 0. 5 vezes 2 é 10. Vai 1. 5 vezes 7, 35. Mais 1, 36. 3.600. Então, vamos isolar a incógnita x. X é igual a 3.600. O 400 estava multiplicando, passa dividindo. Coloca aqui na forma de fração. Então, x igual. Olha que maravilha. Os dois números estão terminados em 0. Então, eu posso ir cancelando os zeros, ó. Cancela 0 com 0 e 0 com 0. Ficou o quê? 36 dividido por 4. 36 dividido por 4 igual a 9. Então, para fazer essa quantidade, ela gastará quanto? 9 latas de leite condensado. Olha, a gente já viu algumas situações que falam sobre as grandezas diretamente proporcionais. Agora a gente vai ver uma situação-problema que apresenta o conceito de grandezas inversamente proporcionais.
Veja a situação. Para colher o milho que plantou, Francisco utilizará 2 colhedeiras que juntas vão colher toda a plantação em 6 dias. Então, vai ser 2 colhedeiras que vai colher toda a plantação em 6 dias. Se Francisco contratar 4 colhedeiras, em quantos dias, mantendo o mesmo ritmo de trabalho, será feita toda a colheita? Então, vamos lá. Quantidade de colhedeiras. 2 colhedeiras vai fazer todo o serviço em 6 dias. 4 colhedeiras, eu não sei em quantos dias vai fazer o serviço, mas vamos representar pela incógnita X. Veja aqui o que é que está acontecendo com essas 2 grandezas. Aqui, ó, desse lado, vai ser aumentado o quê? O número de colhedeiras. Eram 2 e passa a ser 4. Então, teve um aumento das colhedeiras. Mas preste atenção, se eu aumentar o número de colhedeiras, o que é que vai acontecer com o número de dias? Ó? Se 2 colhedeiras faz o serviço em 6 dias, então 4 colhedeiras vai fazer o serviço em menos dias. Então, aqui, essas grandezas, nesse lado aqui, vai diminuir. E quando diminui, eu digo que elas são o quê? Inversamente proporcionais. Então, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai armar a proporção e tentar resolver na regra de 3. Então, eu vou dizer o seguinte. 2 está para 4, assim como 6 está para x. Mas preste atenção, elas são o quê? Inversamente proporcionais. Então, eu vou ter que inverter uma das frações. Então, vai ficar assim, ó. Eu não posso resolver o cálculo dessa maneira, porque senão fica errado. 2 está para 4, assim como... Então, agora, eu vou inverter. Em vez de escrever 6 e aqui abaixo escrever o x, eu vou inverter e escrever x sobre 6. Então, já está no ponto de resolver. 2 está para 4, assim como x está para 6. Multiplica cruzado. 4 vezes x igual 2 vezes 6. Agora é só resolver. 4 vezes x, 4x. 2 vezes 6 igual a 12. Aqui eu posso isolar em conta. X é igual a 12. O 4 estava multiplicando, passa dividindo. Então, x é igual a 3. 12 dividido por 4, 3. Então, veja aqui a pergunta. Ó. Se Francisco contratar 4 colhedeiras, em quantos dias, mantendo o mesmo ritmo de trabalho, será feita toda a colheita? Então, vai ser em 3 dias. Então, não esqueça que grandezas inversamente proporcionais, quando um lado da grandeza aumenta, o outro lado diminui. Ou de um lado diminui e o outro lado aumenta. E quando são diretamente proporcionais, a proporção que aumentar de um lado também aumentará do outro. Olha, vamos para outra situação. Para transportar toda a terra de uma obra, 2 caminhões necessitam realizar 18 viagens cada um. Se forem utilizados 6 caminhões no transporte da terra, quantas viagens cada um terá de realizar? Então, no caso, 2 caminhões necessitam realizar 18 viagens cada um. Se forem utilizados 6 caminhões no transporte, então quantas viagens cada um terá de realizar? Então, vamos ver aqui a grandeza, quantidade de caminhões e a grandeza, quantidade de viagens de cada caminhão. Então, 2 caminhões transportam a terra fazendo 18 viagens. 6
vai transportar essa terra fazendo um número X de viagens. Não sei ainda, coloquei aqui a incógnita. Então, vejam o seguinte. Grandeza aqui, quantidade de caminhões, aconteceu o quê? Um aumento. Eram 2 caminhões e passou a ser 6. Então, 2 faz aí 18 viagens para transportar toda a terra. Então, 6 vai fazer o transporte dessa terra com menos viagens. Então, veja o seguinte. Aqui aumentou e aqui vai diminuir o número de viagens. Então, se trata de quê? De grandezas inversamente proporcionais. Então, eu digo que são grandezas inversamente proporcionais. Então, vamos armar a proporção e resolver. Então, 2 está para 6, assim como eu já sei que é inversamente, vou inverter a fração que tem a incógnita. Em vez de escrever 18 está para x, escreve x está para 18. Então, só fiz inverter. O que era para ser um denominador passou a ser numerador. Então, agora só multiplica. Então, faz 6 vezes x igual 2 vezes 18. Fazendo 6 vezes x é igual a 6x. Fazendo 2 vezes 18, 2 vezes 8, dá igual a 16. Vai 1. 2 vezes 1, 2 mais 1, 3. 36. Isola a incógnita x. X é igual a 36. O 6 estava multiplicando, passa dividindo. Então, x é igual a 36 dividido por 6, que dá igual a 6. Então, veja lá a pergunta. Ó. Quantas viagens cada um terá de realizar? Então, será um total aí de 6 viagens. Bom, então era o nosso conteúdo sobre grandezas proporcionais. Vimos aí 2 situações envolvendo grandezas diretamente proporcionais e 2 situações envolvendo grandezas inversamente proporcionais. E, junto com elas, a gente viu o método para resolver essas grandezas, que é o método da regra de 3 simples. Então, exercitem nas atividades que a gente vai dispor para vocês e tentem aplicar esses conhecimentos recém-adquiridos. Boa sorte a todos!